da importância do templo do Senhor, a importância que o templo tem para a vida do adorador. Todos nós conhecemos o texto do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, até o versículo 11. Ele vai descrever para a igreja. Está alto, pode abaixar, pode deixar baixinho, está alto. Ele vai descrever para a igreja a cura do paralítico de nascença. E eu queria chamar a atenção para vocês que o paralítico, ele está nessa posição de paralítico há mais de 40 anos. Ele é de nascença. Eu não sei quanto tempo ele está no templo, mas ele está no templo. O templo foi construído lá nos dias de Salomão. O templo tem uma característica interessante. Como é que nasce a história do templo? Davi desejou. Ele falou: eu tenho uma casa fixa para morar. O Senhor não tem uma casa para colocar a arca da aliança. Ele falou: eu moro em palácio, por que Deus não pode ter? E Davi era rei de Israel. A questão aqui é empoderamento, é autoridade, é aquele que domina. É aquele que domina. Davi, como rei, ele diz: eu preciso fazer uma casa para Deus. E Deus corta logo de cara: olha, a ideia é boa, mas você não, eu tirei você de trás das malhadas para outras finalidades. Você vai preparar a madeira, vai preparar toda a estrutura, mas o teu filho é que vai levantar o templo. Na mesma hora Deus mandou o profeta Natã, porque ele compartilha a ideia com Natã. Natã diz: boa essa ideia. Quando Natã vira as costas, o Senhor pode voltar lá e pode dizer para ele: não, menina, não. Sabe uma outra coisa e aí a coisa está fluindo. Uma outra coisa que tem no nascimento do templo, olha que interessante. Davi faz o censo do povo. No segundo livro de Crônicas, no primeiro, capítulo 24, se não me falha a memória, Satanás, é a mesma jogada que Satanás faz lá em Jesus, no capítulo 4. Ele tenta Davi, e Davi faz o censeamento do povo nessa coisa: eu posso, porque eu tenho domínio do reino. E aí aquilo enfurece o coração de Deus. Joabe, o capitão, diz: olha, não faz isso não entra por esse caminho não, porque Deus não vai se agradar disso não. Ele fala: quem manda aqui sou eu. Um anjo vem, começa a matar. Mata. Se não me falha a memória, 70 mil. Quando ele estava no campo de Ornã, na terra dos Jebuseus, não sei se vocês conhecem a história de Jerusalém. Os Jebuseus habitavam
na colina de Jerusalém. Lembra dos jebuseus na história de Josué? Eles mentem, dizem que é um povo de uma terra muito longe. E aí Josué tem que fazer aliança com eles. Não toma Jebus. Primeiro feito de Davi como rei foi tomar Jebus. Ele tomou Jebus, porque era uma cidade fortaleza, ficava no alto. Davi falou: é aí que vai ser a minha casa. Lá em Jebus, Ornã dos jebuseus, quando Davi faz o recenseamento, o anjo para lá em cima e ele continua matando. Davi chega e fala para Deus: Deus, por que você vai matar as ovelhas do campo de Ornã? Faz o seguinte: mata a minha casa, mata a minha família. Essas ovelhas não têm culpa do problema que eu criei. E aí Deus envia o profeta Gade. E o profeta Gade chega lá na casa de Davi e diz: olha, Deus aceitou a sua oração. E o Senhor diz para Davi: vai e oferece sacrifício lá no campo de Ornã, e eu vou suspender as matanças. Olha o que aconteceu. Eu estou falando da construção do templo de Jerusalém. Davi olha assim, viu a bondade de Deus, a misericórdia de Deus lá em cima no campo de Ornã. Já ouviu falar na compra do terreno de Araruna? Foi aí. Ele também conhecia que existia um anjo lá matando todo mundo. Ele fala: não, vou te dar o campo. O que Davi falou para ele mesmo? Não vou oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Não vou oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. E Davi paga pelo campo. Ano mais tarde, Davi pede madeiras, pede carpinteiros. E Irão, rei de Tiro, se não me falha a memória, fica feliz porque ele tem uma estrutura muito maior nessa área da engenharia. Aí, Clebinho, ele fala: eu vou te ajudar. Porque Davi fala: eu vou construir uma casa para o Deus grande, para ele encher a casa de maravilhas. E aí Davi Primeira Crônicas 21, quando Deus castiga Davi. Aí Davi é que vai fazer os preparativos do grande templo. Está no capítulo 22. Davi morre. E aí entra segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Salomão, quando assume, oferece sacrifícios lá no lugar. Salomão, ele pede a Deus, Deus recebe o sacrifício dele.
E Deus disse para ele: pede o que você quiser. Salomão, muito humilde, diz assim: Deus, eu só quero sabedoria para governar o teu povo. E o Senhor então diz para ele: olha, eu vou te dar riquezas também, eu vou te dar sabedoria, mas você soube se portar diante de mim. Você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido honra, nada disso você pediu. Você apenas pediu sabedoria para lidar com o meu povo. Isso aqui é fantástico no capítulo 1. Quando Salomão percebe que Deus estava atendendo ele, ele diz assim: ó, tem coisas de Deus boa aí. O negócio é santificar, o negócio é trazer o povo para dentro do arraial de Deus, do lugar separado para adorar, porque há um jogo de empoderamento do adorado e do adorador. Salomão pode ser rei, Davi pode ser rei, mas Deus é o rei dos reis. Ele está acima de todas as coisas. E é interessante que é no templo que toda essa jogada de Senhor e servo vai se dar, vai acontecer. Capítulo 2: Irão, rei de Tiro, traz as madeiras, e lá no versículo 9 ele diz: olha, porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs. No versículo 9 ele diz: porque a casa que eu estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. No versículo 11 ele diz: porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre ele rei. No capítulo 3, do segundo livro de Crônicas, é interessante que Davi começa a reinar. Salomão começa a reinar. E ele faz uma recapitulação de como Deus havia dado para ele a ideia do templo. E ele sabe que ele está construindo o templo para Deus. Mas aí eu queria te dizer uma coisa, que às vezes a gente se esquece. Esse lugar era o Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá mesmo? O que aconteceu no Monte Moriá? O único filho de Abraão, Deus diz: leva para Moriá e sacrifica. Abraão, sem problema, pegou e levou seu único filho para sacrificar. Quando ele está para sacrificar, eu acho que isso é Gênesis capítulo 22. Deus então disse para ele: para, Moriá. O templo de Jerusalém está construindo em Moriá. Olha que coisa interessante. Em Moriá, esse templo que é grande e templo de maravilha, ele é construído.
E a casa de Deus é casa de santidade. A arca no capítulo 5 é levada para o santuário. No capítulo 6 o templo já está erguido, a casa de Deus. Salomão faz uma oração. E a oração que Salomão fez está no capítulo 6, no verso 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Olhos. Que os teus olhos estejam abertos sobre esse lugar. De que disseste que ali portas o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E olha outra coisa, que nesse lugar, que é o templo de Deus, uma porta aberta, onde porta o nome do Senhor, que é grande e de maravilhas. O olhar de Deus está sobre esse lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem nesse lugar. E ouve tudo lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. É nesse lugar onde a gente leva os nossos pecados. E é nesse lugar que o perdão é gerado. Eu já poderia dizendo um monte de coisa, mas eu quero construir. Já poderia aplicar um monte de lições aqui. E eu estou tentado, mas eu estou segurando aqui para você. Então Davi diz: olha, nesse lugar a gente vai se reunir, a gente vai levar sacrifício. E nesse lugar o Senhor olha para todos que aparecerem ali. Agora presta atenção. Quando chega no capítulo 7, quando ele entra, olha o que aconteceu. No verso 5, verso 4: o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22 mil. 22 mil cabeças de boi. Rapaz, isso aqui é mais de uma fazenda, não é? Olha quantos de ovelhas. 120 mil. 22 mil cabeças de boi. A gente comeu uma costela hoje, hein? Tinha muita panela de costela. Ofereceu ao Senhor. Fruto da terra, fruto do cotidiano. 122 mil ovelhas. Muita ovelha, muito leite, muito lã. Sacrificou no altar. Olha que movimento. E aí, 7 dias. Só que tem o seguinte: quando Salomão sempre oferece, a glória do Senhor desce, resplandece. Quando ele oferece, veja o versículo 14, 5:14. E não podiam, aqui ó, versículo 13.
E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma voz, bendizendo e louvando o Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes estar de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Eles foram com oração, eles foram com música, muito músico. Eles foram para celebrar o grande Deus de maravilha. E a oração era essa: os teus olhos estejam nesse lugar que nós estamos construindo. E quando a gente começar a orar, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. No capítulo 6, ele está sempre orando e provocando oração na vida do povo. Esse ano é a busca de Deus, a busca do meu eu e a busca do meu próximo. A busca do Senhor na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando chega no capítulo 7, no versículo 11, Deus aparece como resposta da oração. Olha o que Deus diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aqui, vou te dar um conselho. Quando você fizer alguma coisa na tua casa, concomitamente, ora e faça alguma coisa na casa de Deus, materialmente, que eu estou dizendo, como sacrifício de entrega. Comprei um carro, diga: Senhor, foi tu que me deste. Chega aqui na casa do Senhor, porque Davi fez isso. Ele constrói o palácio e constrói o templo. Você dá uma oferta, sei lá, troca os bancos da igreja, compra, sei lá, faz alguma coisa, como oferta, como sacrifício, como rendição, como adoração, como movimento. Esse movimento que a glória desce e enche o templo e enche a casa. Versículo 12: o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pelo qual nome? O nome de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão, né? Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A terra vai produzir. A terra que cria boi, que cria vaca. Os sacrifícios são oferecidos de boi e vaca. Pegaram? É daquilo que você tem na sua casa para a casa de Deus. A ideia é essa. Ó, versículo 15: de hoje em diante estarão abertos os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Tem o nome de Jesus, está aqui, tá? O nome do Senhor está aqui. Hoje é noite de cura, mas hoje é noite de oferta.
Hoje é noite de recebimento de glória. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu poderia ler, mas você vai ler em casa, porque isso vai causar curiosidade. Foi uma maravilha. O templo foi construído. Você pode me perguntar, pastor, por que o templo não ficou sendo templo o resto da vida? É muito fácil. Porque o povo esqueceu de orar. O povo esqueceu de pedir perdão. Lembra de Ezequiel, quando a gente estudou o livro de Ezequiel? Deus disse, vocês têm que respeitar o tempo. O povo não respeitou o tempo da terra. E Deus disse, vou levar vocês para o cativeiro. A primeira coisa que eles profanaram, lembram disso, gente? Foi o templo. Capítulo 8 de Ezequiel diz que o templo tinha um monte de imagem de vários deuses. Ninguém vai concorrer com Deus, tá? Ele é único, Ele é soberano. E quando chega no capítulo 11, a glória é retirada. Fica assim no leste. E no capítulo 40, Deus disse que ia voltar com a glória, depois da visão de vales de ossos secos. E lá na frente, no capítulo 47, na visão do rio, que vai tomando. Gente, isso aqui é leitura. Se você quiser compreender o capítulo 2 de Atos, lembra hoje que a gente leu Joel? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões. Capítulo 2 de Atos, cumprindo dias de Pentecoste. Jesus disse no capítulo 1 de Atos, vocês ficam em Jerusalém até, aonde mesmo? Em Jerusalém, aonde estava construindo o templo. Ficam lá. A glória já tinha saído do templo. O templo estava paralisado. O olho grande de Deus passou a ser olho gordo, olho de invejosos. Paralítico representava uma multidão que deveria entrar saltando, louvando, mas estavam ali dentro paralisada. Não sabia mais o que era render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E quando Deus curou, eles ficaram abismados. Toda a oração, lembra de Salomão? Que se fizer o nome de Deus, no meu nome, o Senhor falou, no meu nome perpetuamente, se fizer na minha casa, na casa do Senhor, eu vou, os meus olhos e os meus ouvidos. Esse lugar aqui é mágico ainda. Isso aqui é casa de Deus. Esse lugar aqui é casa onde o adorador adora o Senhor. Você veio trazer e vai levar de Deus. A glória se afastou, mas em Jesus a glória voltou no poder do Espírito Santo. Amém. Quando a gente chega no capítulo 2 de Atos, aí, capítulo 1:8, e receberei virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa que Satanás quis fazer para ofuscar a promessa de Deus na vida de Jesus foi levar ele lá para o templo, lembra?
Se me adorarem, eu te dou tudo. Jesus falou: não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, só o Senhor adorarás e só a Ele servirá. Satanás, pode tirar o cavalinho da chuva. Não, vamos lá para o alto monte. É o templo, tá? É acima, no templo e depois acima do templo. Na verdade, Satanás queria chegar lá em Deus, né? Seja destronado nessa noite tudo aquilo que nos oferece para tomar o lugar de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. O templo ainda continua sendo casa de Deus. Você veio aqui para receber poder, para receber virtude, para receber aquilo que o nome do Senhor pode providenciar sobre a tua vida. Meus irmãos, eu estou impactado com essa leitura que eu fiz, porque eu estava me sentindo paralítico do templo. Capítulo 2, verso 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam reunidos, assentados. O Pedro ali, cara, aquele Pedro medroso, fujão, aqui ele já começa a pregar, 3.000 almas se rendem. Eles começaram a falar: que é isso? Que é isso? Esse é o nome de Jesus Nazareno. Verso 21: E acontecerá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por eles fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Quando chega no capítulo 3, eu vou ler aqui e a gente vai embora, porque o tempo é curto. Que aí é nessa perspectiva que você vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Agora você está pronto para ler o capítulo 3 e o capítulo 4. A glória voltou, o Espírito voltou. Nós não estamos mais paralíticos. Quem domina a nossa vida não é mais a paralisia espiritual. A gente não está mais na porta do templo, a gente está dentro do templo. Jesus enviou Pedro e João, palavra apostólica nessa noite, para que a gente fite os olhos. Você tem o olhar de Jesus, no nome de Jesus o Nazareno. Eu também tenho. Quem te olha, te vê Jesus. Pedro está dizendo: eu prego em nome do Senhor Jesus, eu olho em nome do Senhor Jesus, eu escuto em nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor vai trazer cura, porque esse lugar é casa de Deus. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos para a oração deste lugar. Por que Pedro subiu na hora nona? 2 vezes eles ofereciam sacrifícios de paralisia, porque aquele sacrifício já não estava funcionando há muitos anos. Pela manhã e pela tarde, na hora nona, um sacrifício da tarde. Lembra de Salomão que ofereceu 22.000? Aqui, ó. Então vamos lá. Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração nona. Lembra da oração? A oração precisa continuar na nossa vida, irmãos. A gente muda as coisas quando a gente ora.
quando a gente busca o Senhor. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe. A coisa materna aqui é que o templo é a casa de Deus. A coisa materna aqui é que Deus quer gerar filhos e filhas nesse lugar. Deus quer gerar coisas novas para a tua vida nesse lugar. Esse lugar aqui é santo, é sagrado, lugar santificado para milagre, sinais e maravilhas. Isso aqui é muito profundo, gente. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola os que entravam. Quantos concordam que Pedro e João também iam pedir? Perceberam? Eles iam pedir em oração a Deus. Saca? E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, olha para mim, eu olho para você. Olha para mim. Eu não sei como é o teu olhar aqui, mas eu sei como é o meu olhar aqui. Cara, a igreja precisa ter gente disposta a fazer isso. Olha para mim. Em nome do Nazareno. Olha para mim. Sabe? A gente precisa ter esse olhar grande das maravilhas. Morenilson, eu vejo. É isso. Eu vou terminar. Já deu. Versículo 5. O cara obedeceu, tá? E ele olhou. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Isso aqui é legal, cara. Esse é alguma coisa aqui é indeterminada. Vai receber alguma coisa. Mas ele era um pedinte de esmola. Rapaz, Deus tem a coisa certa para a tua vida. Amém ou não amém? Gente, na casa de Deus a gente vem já é uma vida dedicada a Deus, é uma vida de oração. A gente já vem aqui definido. A gente não está paralisado. O Espírito de Deus se movia no nada. Deus é Deus de movimento e você se movimenta. Alegrei-me quando me disseram vamos a... É nesse sentido. Aqui, Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Lembra, toda oração que se fizer em meu nome eu vou. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, ele o levantou, e logo os seus pés, tornozelos, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. A ideia desse texto tem que entrar, irmãos, nessa dinâmica. Entrar na dinâmica da palavra recebida. Você tem que sair de uma paralisia e usar o templo para a sua finalidade. O templo é lugar de adorador, de rendição, de submissão. Meus irmãos, o templo é lugar de milagres, é lugar de rendição, de adoração. Eu digo: Deus, obrigado pela tua misericórdia. Não adianta estar dentro do templo e não ter essa consciência. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Semana toda a palavra está dizendo para mim: Daniel, você tem a oportunidade de estar no templo e não está explorando o templo da maneira que deve. Daniel, você está deixando de ir a casa, na minha casa. Está doido, gente. Quando a gente entra na casa do Senhor, o mínimo que a gente precisa é entregar a Deus
Pedir a Ele, porque Ele está pedindo de nós, amém ou não amém? Está pedindo obediência. Olha para nós e a gente olha. Ele está pedindo: filho meu, dá o teu coração para mim, os teus temores, me entrega tudo, inclusive o teu pecado. João 8,34, o pecado quer nos dominar, mas há poder no sangue de Jesus. A gente traz aqui para o santuário, entrega, e o Senhor perdoa, e a gente volta para casa. É Ele que perdoa as nossas iniquidades. Você está perdoado nessa noite. Tem perdão de Deus aqui, gente. Para que ficar carregando esse jugo? O diabo está colocando paralisia, carga. Tem gente dentro da casa do Senhor, e esse templo aqui está paralisado, tá, irmãos? Tem sacrifício, mas não chega aos céus. Aí esse cara aí entra, versículo 9: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro pelo que acontecera. E apegando-se ele a Pedro, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Salomão aqui, anos e anos depois. Pedro, aí você vai ler em casa, 12, 13, essa virtude aqui é virtude do Espírito Santo, não é nossa. Rapaz, nós carregamos coisas que não são nossas, o Senhor já nos deu. Fique em pé, meus irmãos, as horas já foram. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui de uma maneira diferente. Pastor, e se eu sair daqui pior do que eu entrei? Também vou te explicar essa técnica. Não pode. Se você entrou aqui numa perspectiva paralisado e você saiu pior, é porque aqui o Senhor tirou a tua máscara. Quem te disse que você estava nu? Você percebeu ou não? Porque aqui a nossa vergonha é descoberta. Enquanto quando você chega no culto e diz assim: olha, eu estou saindo pior do que eu entrei, é porque o Senhor te descortinou. E aí agora é um problema teu com Deus. Vai orar, vai para monte, vai para onde você quiser. O Senhor te pegou aqui. Mas esse lugar aqui é lugar de milagre. Não dá nem para cantar o hino. Mas eu ministro essa palavra a partir do capítulo 11. Eu sou pastor, eu tenho a vida inteira para ficar com você. Eu sou daqui, né? Essa palavra volta numa outra hora. Mas o que eu quero que você entenda é que você está na proposta de Deus. Eu quero que você entenda que você não precisa viver paralisado. A palavra te solta. Eu quero te dizer que você tem um lugar para entregar os seus medos, os seus pavores. Eu quero te dizer que Satanás não vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa é a cidade de Deus e o santuário do Altíssimo. Todos compareceram ao altar do Senhor. Você quer vir ao santuário fazer uma declaração ao Senhor, orar na tua oração? Saia do teu lugar, vamos orar juntos. Pai, eu estou na casa de Deus. Por que existe o templo? Por que existe o lugar da adoração? Por que nós saímos domingo e viemos aqui na tua casa orar? Eu não entendia quando o papai me pegava no braço e me levava para orar no santuário.
E fazendo uma leitura assim, Pai, a proposta da adoração, a proposta do adorador sobre o adorado, quem manda aqui, quem manda na minha vida. É tão bom ser ido aqui nessa segurança, que eu vim na tua casa, que eu fui perdoado, que eu vim entregar aquilo que me afligia, aquilo que me aprisionava. Jesus, eu tenho um monte de prisões aqui. E aí Satanás quer aprisionar Pedro. Vai aprisionar nada, a igreja vai continuar orando e o Senhor vai mandar o anjo e vai tirar Pedro da prisão. Vai aprisionar nada, aquele homem que há mais de 40 anos estava aprisionado por uma paralisia. Vai nada. Oh Deus, aqui tem pessoas e eu tenho uma paralisia. Eu estou dizendo, solta no nome de Jesus. Eu quero entrar no templo louvando e adorando ao Senhor todos os dias. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e aprender no seu santo templo. Eu quero contemplar a formosura do Senhor. Eu entendo a minha vinda ao templo. Eu entendo o que eu sou e entendo quem é Deus na minha vida. Essa igreja vem orar comigo porque vem celebrar a vitória de Deus sobre a igreja, sobre o mundo. Nos dá uma boa semana, Pai. Fique em nós. Nós entregamos as nossas ofertas a Ti. A gente vai sair daqui na Tua perspectiva. Em nome de Jesus. Amém. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Saia daqui consciente que o Senhor veio aqui por tua causa. Esse encontro de você e Ele na casa de Deus não foi à toa. Saia daqui com aquilo que você veio buscar. E amanhã no seu devocional, dá uma lida nos textos que a gente come a palavra, mergulha na palavra e deixa a palavra crescer dentro da tua vida em nome de Jesus. A última palavra ainda continua vindo do Senhor: e derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja de Deus diga amém. Beleza, gente?